Chega uma hora em que você se cansa de ouvir as mesmas mentiras. Estude, trabalhe duro, economize e um dia você será rico. Balela. Se isso fosse verdade, os professores de matemática seriam bilionários. Eu precisei quebrar a cara algumas vezes para entender que riqueza não vem da obediência. Vem das regras que ninguém te ensina, porque se todo mundo soubesse, o sistema não funcionava mais. E sim, existem regras. Regras bilionárias. Elas não estão nos jornais, nem nos cursos tradicionais. Estão nas entrelinhas das decisões que os ricos tomam todos os dias e que os pobres nem percebem. Quando descobri isso, entendi por que tantos fracassam mesmo sendo inteligentes. E por que outros, mesmo começando do nada, constroem impérios. Hoje vou te contar essas regras, sem enfeite, sem romantismo. São princípios que eu apliquei quando ainda estava falido e que me levaram até aqui. Se você entender o que eu vou revelar agora, fracassar deixa de ser uma opção. Mas só quem fica até o final entende o jogo por completo. Eu precisei matar uma versão de mim que me fazia perder dinheiro. Era um eu acomodado, inseguro, sempre procurando um culpado. Ele dizia que o problema era o governo, os pais, o chefe, nunca ele mesmo. Esse eu era viciado em desculpas. Tinha preguiça de aprender contabilidade, medo de arriscar, vergonha de parecer burro. Até que um dia, olhei no espelho e disse: ou você muda ou vai passar a vida inteira reclamando do jogo sem nunca aprender as regras. Não foi fácil. Mudar dói. Dói abrir mão do conforto, da rotina previsível, das pequenas mentiras que mantinham minha autoestima no piloto automático. Mas pior do que mudar, foi perceber que o meu antigo eu jamais me levaria à liberdade. Eu tinha que enterrar aquele homem. O homem que economizava em livros e gastava em besteiras. O homem que fingia estar ocupado, quando na verdade só tinha medo de fracassar. Eu precisei me tornar alguém diferente. Um homem que encara números, que entende fluxo de caixa, que sabe que ativos colocam dinheiro no bolso e passivos tiram. Eu comecei com o básico. Li tudo o que podia sobre finanças. O investidor inteligente, segredos da mente milionária, pai rico, pai pobre. Sim, até eu relei o meu próprio livro. Me forcei a pensar como rico, mesmo quando ainda era pobre. É curioso. O mundo te trata como você se trata. Quando comecei a me ver como alguém capaz de criar riqueza, as oportunidades começaram a aparecer. Mas não porque o universo conspirou. É porque eu parei de me sabotar. Comecei a tomar decisões diferentes, a recusar convites inúteis, a construir pouco a pouco o homem que eu queria ser. O antigo eu ainda tenta aparecer de vez em quando, mas eu já sei como calá-lo. E foi nesse processo que eu descobri uma verdade desconfortável. O sucesso não chega antes da fé. Primeiro, é preciso acreditar. A parte mais difícil foi acreditar quando ninguém mais acreditava. Nem mesmo eu. Tinha dias em que eu olhava para minha conta bancária e via mais dígitos negativos do que esperanças. Eu não era especial. Não tinha diploma de Harvard. Não vinha de uma família rica. Mas eu tinha uma ideia. Uma imagem na cabeça do que poderia me tornar. E essa imagem, eu repeti para mim mesmo tantas vezes que um dia comecei a acreditar. Eu sabia que o mundo não ia me dar permissão. E mais, sabia que o sucesso não viria com sinal verde. Não tem música de fundo, nem tapete vermelho. Sucesso é algo que você decide construir enquanto parece um idiota para os outros. É acreditar que pode ser milionário quando ainda mora de aluguel. É continuar estudando sobre investimentos mesmo quando não tem nada para investir. Eu me senti ridículo tantas vezes. E foi justamente aí que comecei a entender o jogo. As pessoas querem ver para crer. Eu precisei crer para ver. Me lembro de estudar ativos imobiliários sem ter sequer um terreno. Anotar estratégias de fluxo de caixa quando mal conseguia pagar o aluguel. Parecia loucura, mas eu sabia. Ou eu criava essa fé dentro de mim, ou passaria a vida esperando o momento certo. E ele nunca chegaria. A fé é o primeiro ativo. Se você não acredita, ninguém acredita. Nem os clientes, nem os investidores, nem o mercado. É por isso que muitos morrem geniais e pobres.
porque nunca acreditaram que podiam transformar ideia em dinheiro. E eu, mesmo cheio de dúvidas, escolhi agir como se já tivesse vencido. Cada passo, cada decisão, cada livro era como construir uma ponte invisível entre o fracasso e o sucesso. No fundo, não era sobre ter sucesso. Era sobre se tornar alguém capaz de sustentar o sucesso quando ele chegasse. E quando comecei a encarar a vida com essa mentalidade, uma coisa ficou clara. Os obstáculos que eu mais temia eram só os primeiros testes, porque logo depois disso veio o que ninguém me contou: as dificuldades reais. As dificuldades não foram acidentes no caminho. Elas eram o caminho. No começo, eu achava que o sofrimento era sinal de que algo estava errado. Hoje, entendo que ele era apenas a lapidação necessária. Cada fracasso, cada dívida, cada não que eu recebi, moldou a casca que eu precisava ter para aguentar o sucesso. Porque sucesso, sem estrutura, vira desastre. Teve uma época em que eu dormia no meu carro. Outra em que investi mal e perdi quase tudo. Eu não falo isso para parecer forte. Falo porque foi ali, no fundo do poço, que eu parei de buscar atalhos. Foi quando parei de correr atrás de respostas prontas e comecei a construir minhas próprias soluções. A dificuldade me forçou a pensar. E pensar de verdade, é uma habilidade rara hoje em dia. A maioria foge da dor. Eu aprendi a escutar o que ela estava tentando me dizer. Quando eu falhei num dos meus primeiros empreendimentos, percebi que o problema não era a ideia, era minha falta de preparo. Estava tentando escalar uma montanha com chinelo de dedo. A dor me fez voltar, estudar, me equipar. Aprendi sobre alavancagem, sobre fluxo de caixa, sobre como proteger meus ativos. E voltei, mais preparado, mais letal. Não existe riqueza sem dificuldade. Isso é coisa de livro de autoajuda barato. O verdadeiro crescimento vem quando você encara a adversidade com olhos de estrategista. Quando a crise chega, e ela sempre chega, é ali que os fracos desistem e os visionários constroem impérios. Foi em plena recessão que eu fiz alguns dos meus melhores negócios. Porque enquanto uns choravam, outros vendiam lenço. Eu preferi vender a fábrica inteira. Depois de um tempo, comecei até a sentir falta das dificuldades. Elas me mantinham afiado, consciente, faminto. E quando você desenvolve esse apetite pelo desafio, uma coisa começa a acontecer. O progresso vira vício. E é um vício que eu nunca mais quis largar. Eu descobri cedo que progresso é uma droga, mas não dessas que entorpecem, é daquelas que acordam. Quando comecei a melhorar 1% por dia, percebi que não precisava mudar tudo de uma vez. Só precisava me mover. Um livro por mês. Uma decisão mais inteligente por semana. Um novo contato, uma nova planilha, um novo teste. O progresso, por menor que fosse, alimentava meu cérebro de uma forma que nada mais conseguia. Comecei a me acostumar com o desconforto de evoluir. A sensação de não saber algo e aprender. A dor muscular do primeiro exercício e a clareza que vem depois da leitura de um bom livro. Me viciei na transformação. E não era porque eu queria ser melhor que os outros. Era porque eu odiava a ideia de ser o mesmo amanhã. Estagnar para mim era sinônimo de morte. O interessante é que quanto mais eu progredia, menos eu me comparava. Antes eu olhava para o sucesso alheio com inveja. Depois, passei a olhar com análise. O que ele sabe que eu não sei? Essa virou a pergunta padrão. Comecei a estudar não só livros, mas pessoas. Estudava hábitos, rotinas, decisões. E fui adotando os que funcionavam. Eu queria mais. Mais conhecimento. Mais experiência. Mais clareza. Progresso virou critério de investimento. Não era mais sobre quanto algo custava, mas sobre quanto ele me faria crescer. Quando gastei meus primeiros $1.000 num seminário, parecia loucura. Hoje, entendo que foi um dos melhores investimentos que já fiz. Porque o conhecimento que peguei lá multiplicou minha renda. Comprei livros que ninguém lia. Assisti aulas que ninguém queria assistir.
e apliquei tudo. Devagar, mas sem parar. E quando o progresso virou parte da minha identidade, ficou impossível voltar. Porque depois que você prova do crescimento contínuo, mediocridade tem gosto de veneno. E foi aí que percebi. Eu não podia mais me distrair com tudo. Eu precisava de algo mais preciso, mais cirúrgico. Era hora de mirar com foco a laser. Por muito tempo eu quis fazer tudo ao mesmo tempo. Abrir negócio, escrever livro, investir em ações, imóveis, ouro. Parecia produtivo, mas era só barulho. Eu estava ocupado, não avançando. O foco difuso me deixava exausto e raso. Foi quando entendi que energia demais dispersa não move nada, mas energia concentrada, essa é capaz de atravessar concreto. Quando decidi que iria dominar a educação financeira, eu cortei o resto. Recusei convites, larguei projetos paralelos, dispensei ideias boas para perseguir a ideia certa. O mundo me chamava de obcecado. Eu chamava de estratégia. Foco é isso. Sacrificar possibilidades para construir poder real. E foi só quando direcionei meu tempo e minha mente para uma única direção que tudo começou a explodir. Pensei como um laser. Um laser não é forte porque é brilhante. É forte porque é estreito. E assim fiz. Escrevi Pai Rico, Pai Pobre com a precisão de um cirurgião. Me aprofundei em negócios que eu compreendia. Imóveis, franquias, royalties. Cortei o excesso. Acordava pensando em como educar financeiramente as massas. Dormia com planilhas e estratégias na cabeça. Era quase um ritual. Com o tempo percebi que o verdadeiro poder não está em querer mais. Está em querer menos, com mais intensidade. Escolhi metas que eu podia medir, monitorar e melhorar. Criei sistemas. Revi processos. E sempre me perguntava: isso me leva ao objetivo principal ou me distrai dele? Essa pergunta simples eliminou dezenas de ruídos na minha jornada e me manteve no trilho. E quanto mais eu focava, mais claro ficava. Meu valor não estava no tempo que eu gastava. Estava no valor que eu entregava. E foi aí que tudo mudou. Porque enquanto muitos trocavam hora por dinheiro, eu comecei a vender algo que não tem relógio. Eu levei um tempo para perceber que vender o meu tempo era a armadilha mais sofisticada do sistema. Eles te ensinam a estudar, arrumar um bom emprego e trocar 8 horas por um salário fixo. Mas nunca te ensinam a criar valor. Quando entendi isso, foi como tirar uma venda dos olhos. O tempo é limitado. O valor não. E o verdadeiro jogo é fazer com que o valor que você gera continue operando mesmo quando você está dormindo. Lá atrás, eu também bati ponto. Cumpri horários. E me senti importante por isso. Mas a verdade é que eu estava me vendendo barato. Eu não era pago pelo que sabia. Era pago por estar presente. Quando virei essa chave, comecei a pensar diferente. Como eu posso criar algo que continue entregando valor sem a minha presença constante? Foi aí que surgiram os livros, os cursos, os sistemas. Produtos que funcionam mesmo quando eu estou surfando ou jogando golfe. Valor é o que resolve um problema de verdade. Se alguém me paga $1.000 por uma palestra de 1 hora, não é pelo meu tempo. É porque em 1 hora eu entrego algo que pode economizar 5 anos de erro para aquela pessoa. Isso é valor. E valor não depende de diploma, idade ou permissão. Depende da perspectiva, repertório e coragem para ensinar aquilo que você domina de forma única. Hoje, cada coisa que eu crio precisa obedecer a essa lógica. É escalável? É relevante? É transformador? Se não for, eu descarto. Porque tempo eu não posso multiplicar, mas valor é exponencial. Já vi gente que nunca terminou o ensino médio ganhando milhões vendendo soluções reais. E doutores passando a vida tentando justificar o salário. O sistema premia quem pensa fora dele. E quando você entende o poder de vender valor, entende que não pode mais desperdiçar energia com tarefas irrelevantes. É como se cada gota do seu dia tivesse que ser aproveitada ao máximo. Porque no final tudo se resume a isso. O quanto de si você está disposto a entregar.
e o quanto disso está sendo queimado ou colocado em movimento. Chegou um ponto em que eu parei de me perguntar quanto ainda tenho para dar e passei a viver como se precisasse deixar tudo em campo. Todos os dias, esvaziar o tanque, não guardar energia para depois, não segurar ideia, nem esforço, nem coragem, porque o amanhã é uma aposta. Mas o hoje, esse sim, é um contrato assinado. E se eu não fizer o melhor com o que tenho hoje, não adianta reclamar do que não conquistei amanhã. Eu comecei a tratar cada dia como uma performance, um palco, um jogo valendo título. Não importava se era uma reunião, um rascunho de livro ou uma conversa informal com alguém em potencial. Se eu estava presente, eu entregava o máximo. Não pelo resultado imediato, mas porque eu entendi que o hábito de se doar ao máximo constrói reputação, respeito e, mais cedo ou mais tarde, riqueza. Alguns dias, claro, a energia era menor. Mas mesmo nos dias ruins, eu deixava algo na mesa. Um insight, um rascunho, uma leitura, um ajuste numa planilha. O importante era não dormir com o tanque cheio, porque quando você dorme cheio, acorda preguiçoso. Mas quando dorme esvaziado, acorda faminto. E é essa fome que alimenta o progresso. Tive dias em que tudo deu errado, e ainda assim entreguei algo. Um telefonema difícil, uma decisão incômoda, um não necessário. Esvaziar o tanque não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. Principalmente quando não dá vontade, porque o tanque cheio é confortável, mas é o desconforto do vazio que abre espaço para crescer. E quando você passa a viver nesse ritmo, percebe uma coisa curiosa. Os outros esperam permissão para agir. Você não, você cria movimento. E é aí que entra a diferença brutal entre quem espera e quem constrói. Durante anos, eu observei um padrão que se repetia como um relógio quebrado. Os pobres sempre esperam alguém dizer, agora pode. Eles esperam o diploma, a aprovação do chefe, a estabilidade do país, o incentivo da família. É como se estivessem eternamente na fila de um guichê que nunca abre. Eu fui assim também, esperando que alguém viesse me salvar ou ao menos me autorizar a tentar. A virada veio quando percebi que ninguém viria. Ninguém vai bater na sua porta com um contrato de sucesso na mão. O mundo está ocupado demais com seus próprios problemas. E os ricos, os verdadeiramente ricos, entenderam isso cedo. Eles não pedem licença. Eles entram. Eles criam. Eles assumem riscos, mesmo quando a chance de dar errado parece maior. Porque eles sabem que a única permissão que importa é a que você se dá. Eu lembro de quando resolvi lançar meu primeiro curso. Não tinha público garantido, nem estrutura, nem equipe. Mas tinha a visão. Criei uma oportunidade do zero. E depois, outra. E mais outra. A maioria falhou, mas algumas funcionaram. E foram essas que mudaram tudo. Não esperei tendência, não esperei validação. Criei antes que o mundo percebesse que precisava daquilo. Pobres esperam garantias. Ricos constroem confiança. Eu escolhi parar de esperar. Comecei a escrever, a gravar, a ensinar, a fazer. Enquanto os outros perguntavam, será que vale a pena? Eu já estava testando no mercado. A diferença não estava na ideia, estava na atitude. Ideia todo mundo tem. Execução, poucos encaram. E quando entendi isso, quando parei de procurar permissão e comecei a plantar minhas próprias sementes, tudo mudou. Porque as oportunidades não aparecem para quem espera. Elas se revelam para quem se mexe. E quem se mexe descobre que algumas regras, as mais valiosas, não são ensinadas em escola nenhuma. Elas estão nos bastidores dos bilionários. Se alguma parte desse vídeo te incomodou, ótimo. É esse desconforto que acende a mudança. Então agora faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e começa a me acompanhar cada novo conteúdo como se fosse uma aula particular com quem já esteve do outro lado. Porque se você chegou até aqui, é porque já está pronto para ir além.